eu vou fazer um stories também para avisar a galera que já estamos Né? começando o bate-papo aqui com o meu amigo Ed Charles. Eu Pessoal, vou te olha contar. só, já está conectando aqui. Eu sempre tenho aquela dúvida se nesse momento já está no YouTube ou não, mas agora eu percebi que já estamos. Ó. Já está no YouTube, olha aqui embaixo, canal Rodrigo Scherer Professor, corre lá que o bate-papo vai começar. Canal Rodrigo Scherer Professor. Agora é só botar o link. Opa, apertei errado. O cara com as tecnologias. Ó, apertei de novo errado. Esse botão da Bixby aqui me arrebenta. Eu aperto sempre no botão da Bixby achando que é uma coisa e é outra, rapaz. Aqui, agora sim. Eu sempre fico na dúvida se quando ele está carregando, se já está ao vivo ou não. E os enjambres aqui também, que às vezes no Stories aparecem, né? Eu vou dizer assim, eu não peguei essa parte ainda do Zoom para o YouTube, porque como eu não tenho computador, faço tudo no celular e tablet, então... Mas isso vai Sabe o que é legal? É legal que eu acabei de ver, que eu digito igual velho. Muito bom! Eu sou velho digitando! Porque a gurizada digita aqui, né? Sim! E eu aqui, ó. Pá, 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 pá. Não dá para negar a idade. Tamo junto. Ed, a ideia do programa é o seguinte. Eu chamei de programa Momentos porque eu tinha pensado em chamar de histórias, mas, enfim, ficou momentos que a gente vai relembrar diversos momentos. Teremos um momento alegre, um momento de raiva, um momento que tu nunca contou para ninguém, enfim, momento presente, momento Forrest Gump, que é o momento de contar história, talvez um momento terapia, momento mãe de Ná, momento conselhos, momento filosófico, enfim, são diversos momentos que eu tenho uma sequência de perguntas. Pode ser que eu faça todas, pode ser que não faça todas, enfim. Nós vamos conversando, a gente vai batendo um papo, e nesse bate-papo a gente vê o que acontece. Porque a ideia surgiu em virtude de outros programas que eu vi. De vir para o YouTube foi porque eu percebi que o Instagram também saturou de live. A gente faz uma live hoje em dia no Instagram e dá 2, 3 pessoas acompanhando, porque é muita live. E aqui também a gente tem um pouco mais de liberdade, talvez até qualidade, porque pelo Zoom não, pode ser que dê uma travada, mas não trava tanto, e a gente fica aqui conversando, e se o pessoal entrar ao vivo, entrou, se não entrar, a gente está aqui batendo papo, né? Depois eles assistem a reprise. Então, e fica gravado também, né? Fica salvo aí para o pessoal ver depois. E o primeiro momento é o momento auto-apresentação. É o momento que eu pergunto para você quem é o Ed, quem é o Ed Charles. Ok. Posso responder? Pode responder. Então tá. É que, na verdade, como a gente já estava conversando, já estava entrando aqui assim. Isso. Né? Então, Ed Charles, né? Ed Charles, ele começou a dançar. É um cara legal, né? É um cara que gosta de estar sempre ajudando os outros. É um cara sempre que tenta manter o astral lá em cima, né? Que eu acho que um sorriso e a alegria das pessoas, elas contagiam e deixa o lugar, o ambiente onde você está sempre mais alto, né? Para cima, assim, sem ter aquela caída. Ed Charles, eu acho que Ed Charles é isso, é um pouquinho de cada um, né? É um pouquinho de cada um, onde a gente aprende com as pessoas que vai convivendo e vai levando aquilo ali um pouquinho, né? Mas sempre não deixando... Aí, é claro, a gente fala da essência, né? Sendo a essência que eu busco é aquela essência da pessoa para cima, né? Para a pessoa que te incentiva, para a pessoa que olha assim, faz, né? É para fazer? Vamos fazer. Né? É aquela pessoa que tenta sempre estar buscando o melhor das outras, assim. Isso é o Ed Charles, né? Numa maneira, eu acho que geral, assim.
Sim. E nesse momento presente agora, quais são as atividades que você está exercendo ou quais são as atividades que você exerce? Assim? O que você anda fazendo, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, se você quiser também abordar? Então, eu parei com esse negócio do profissional, a dança, eu sinceramente eu deixei até ela um pouquinho de lado, né? Mas dou algumas aulas particulares, estou na IMPA, dando aula, a Andressa e o João me convidaram para dar um intensivo de salsa, então nós já estamos indo para o segundo mês, mas é uma aula só. Tem algumas aulas particulares, mas eu voltei muito para estudar, né, para me fechar e estudar outras possibilidades também. Depois que eu fiz o Empreendense, nós temos a dança como aquele nosso fator de transformação, mas eu vi que tem outras coisas também que podem estar junto. Né? Então, eu comecei a estudar um pouco do marketing digital, eu pesquisei a questão de montar um canal no YouTube, não só ligado à dança, mas ligado à minha parte de informática, que para quem não sabe, eu fiz ciência da computação até a 7ª fase. Né? Eu não vivi só de dança, eu comecei a dançar com 22 anos. Aspas, era um pouco tarde. Né? Então, até lá eu fazia faculdade de computação, larguei e fiz educação física. Eu estava fazendo educação física. Né? Então, vamos dizer assim, então, por isso eu me dediquei a essa questão do marketing digital, essa questão de montar um canal no YouTube, onde também veio com isso, antes um pouquinho, né, veio a questão do Rueda de Conversa, né, que já fez parte também, que vai se tornar um livro, né, que se Deus quiser, né, depois eu vou mandar tudo para o pessoal, para a gente, de repente, fazer um, porque pela quantidade de entrevistas que eu fiz, e as histórias que eu fiquei sabendo, então, quer dizer, é todo um processo, e realmente, cara, eu vou dizer assim, como dá trabalho. O pessoal pensa que não que é fácil, que é isso que editar vídeo, escrever tudo aquilo ali, dá um trabalho que tu não tem noção. Então, é o que eu estou fazendo. Né? E tu veio para esse lance de enxergar mais o marketing digital em virtude da pandemia? Sim, porque querendo ou não, seria uma outra fonte de renda também, né? Que eu acho que é isso interessante. Ampliar, né? E com isso também levar algumas coisas para a dança. Eu lembro, quando eu comecei a dar... Logo começou que as escolas fecharam tudo, eu comecei a dar aula de graça. Né? Como todo mundo fazia lá, mas chamar para o Zoom. Mas ninguém conhecia. Eu já trabalhava com o Zoom há outros meses, né? Já fazia reunião pelo Zoom e havia toda essa possibilidade. Então, quer dizer, como eu tenho 2 celulares, o tablet e a TV que eu consigo parear, então quer dizer que eu tinha um bom equipamento para começar a dar aula. Né? Então, hoje, por exemplo, antes eu estava morando na Daniela, agora eu voltei para São José. Porque meus pais foram para Daniela, então agora eu estou aqui em São José. Nós temos 2 casas, né? Tá? Aí eu voltei para cá. Aqui não tem tanto espaço assim para eu estar montando, por causa do vizinho, tudo. Então não deu. A Daniela era uma paz, era uma tranquilidade. Mas como lá é maior e tem os cachorros, tudo, então fiquem lá, né? Porque a gente também não pode estar sempre em contato. Eu fui para cá. Às vezes também a gente trabalha com outras funções, até de Uber a gente trabalha, porque né, a gente precisa, na verdade. Então, mas como eu também faço parte do grupo de risco, não só pela idade, porque os caras né, mostra isso aqui, mas pela questão que eu tenho rinite, sinusite. Então, se de repente essa doença eu pegar isso, né? Tanto que e aí Santa Catarina, Floripa estava bem forte, né? Teve uma onda bem... Não sei como é que está agora. Sim. Não, tá... Assim, baixou um pouco, né? Baixou um pouco, mas vamos assim... Eu vou te dizer que hoje, né? 5 de setembro, deixar aqui, tá chovendo. Se tivesse sol e calor com esse feriadão todo, eu tinha medo, eu tinha um certo receio. Porque a galera... Cara, eu vejo, né? A gente está vendo aqui, vejo Instagram, o pessoal tá fazendo festa, tá se encontrando. Né? Infelizmente. Mas, seguindo, então eu parti agora para essa questão, porque o que acontece? Eu estou fazendo um material para jogar depois no meu canal, que eu vou fazer um canal de tecnologia. Legal. Aonde eu vou começar a ensinar as pessoas a mexerem.
né? Eu falo isso porque, por exemplo, a minha mãe ela não sabe escrever um e-mail. Ela tem ali, ela Sim, vê direitinho, mas ela não sabe. Então, tem um público muito grande para isso também. tem, Né? Então, tem. eu estou preparando material, estou ajudando o meu irmão, porque o meu irmão tem uma oficina mecânica, estou construindo um site para ele, né? Então, estou fazendo isso. Quer dizer, trabalho, a gente não pode ficar parado. Trabalho tem. Eu Agora, penso quando assim. você falou do escrever e-mail, me lembrei, um fato que talvez a gente acaba às vezes, não sei se é se iludindo, não é essa a palavra, não consegui achar a palavra, mas, por exemplo, eu me surpreendi uma vez que um professor de mixturado enviou um e-mail, ou melhor, ele enviou um e-mail dizendo: Rodrigo, eu ainda não mandei foto para vocês colocarem no álbum do Facebook, porque eu não sei anexar foto ao e-mail. Uhum. Ele não sabia como anexar, mandar um e-mail com um anexo. E aí eu pensei, então, uma pessoa que, tipo, ela estuda na Mixturado, que é uma escola online, então ela tem acesso ao online, tem acesso às redes sociais, mas anexar algo no e-mail não sabia como fazer. E parece uma coisa super simples. Sim, né? sim. E até mesmo, por exemplo, quando a gente faz isso no próprio celular. Por exemplo, eu sou uma pessoa, o pessoal fala assim, cara, como assim? Eu não tenho computador, eu tenho celular. Na verdade, eu tenho dois. Né? Um tá aí, outro tá aqui, guardado. Né? E a tecnologia hoje está tão forte, está tão perto da gente, que a gente está tudo na mão. E os celulares hoje, eles são praticamente um computador. Eu faço tudo, eu edito aulas do colégio aqui no computador, no celular. Sim. Né? E como está toda essa questão online, então tudo está sendo feito no celular. Pago alguns aplicativos, porque querendo ou não, aí te dá mais possibilidades. E outra coisa, como a gente está, como eu tô falando, quando eu falo a gente, mas me refiro a mim, né? A gente entra nessa parte digital, eu sempre vejo muitos outros canais com esses assuntos. Porque, cara, tem muita coisa, mas muita coisa assim que eu falei, nossa, isso acontece, isso faz isso. E simples, que pode te ajudar muito com o celular. Sim. Né? Que é Aí voltando... o gerar conteúdo para o YouTube, às vezes a gente pensa, não, fazer um vídeo ensinando isso não precisa, mas precisa. Precisa porque tem muita gente carente, tem muita gente que não tem a paciência para estar explicando isso. Eu, por exemplo, não tenho, às vezes a minha mãe pergunta alguma coisa, ela fala assim, lá vamos nós de novo, para coisas simples, não é verdade? Então, aí realmente Sim, são esses detalhes. Um simples editar um card no Canva, ter um passo a passo no YouTube, muita gente consome. Sim, certo? Então isso vai gerando views, vai gerando outras coisas que pode se tornar uma renda para ti. Não é Sim, verdade? exatamente, Então, exatamente. aí eu já fiz alguns coisas. Detalhe, o que tem de curso hoje para a questão de... É claro que nem todo mundo vai ter um canal. Mas assim já diz, há 3 anos atrás, se não me engano, eu vi uma reportagem, 3 ou 4 anos atrás, que até 2025, praticamente todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama. Não é verdade? De alguma maneira vai fazer alguma coisa. TikTok está aí para nos dizer isso. Sim. Imagina, sim. tu faz um TikTok perfeito, ele viraliza, pronto. Já tem quase mais que 1 milhão Aconteceu com o menino lá, com o Mário, né? Sim, não é verdade? Então quer dizer que está tudo muito, muito próximo. E as redes sociais estão aí para isso. E aí vem aquela história que eu te falei quando eu comecei. Logo depois que fechou tudo, eu comecei a fazer essas aulas gratuitas, né? E vários professores entraram na aula, tudo para ver como é que eu fazia. Eu mostrava, né? Tá aqui, ó, eu faço assim, assim, assim. Eu deixo nesse ângulo porque eu acho isso melhor. O som, porque aquela questão, o Zoom melhorou muito desde aquele começo para agora, né? Então, hoje também tem o Hangout, que tá bem leve, tem essa questão de compartilhar o som. Antes, o que eu fazia? Eu disponibilizava uma lista, ó, galera, a lista tá aqui. Aí eu mandava, aí o que eu falava? Fazia aula com eles, tá, eu quero ver vocês praticando em casa. Sabe o Spotify ou o YouTube Music? Lá tá a lista. Acharam a lista? Beleza. Então começa a tocar aí, porque eles tocando na casa deles, e eu ficava vendo eles ali. Jogava a imagem na TV, tinha uma imagem grande, conseguia ver todo mundo. Sim. Sabe? Então, eu acho que a gente, profissional da dança e profissional da arte, a gente se adapta muito rápido. Sim. Sim. Né?
E a gente aprende muito rápido, a gente pega as coisas muito rápido porque a gente vive nessa questão de coreografias, isso. Eu acredito que a gente tem essa facilidade, né? Uhum. O dançarino, né, o coreógrafo, o professor, além de tudo, ele tem essa questão de pegar rápido e passar também, né? Daquele seu jeito, daquela sua maneira. Então é isso que eu estou fazendo agora, que eu estou estudando para isso, né? Os canais que eu gosto, com assuntos que eu gosto, que eu vou estar fazendo, estou Show. estudando, vendo outros canais. É isso. Eu aprendi muito com essa pandemia e a pandemia ensinou muito para todo mundo. Eu costumo dizer que a pandemia foi uma pós-graduação para o mundo, né? Todo mundo foi uma pós-graduação que a gente acabou vivenciando. E rápida, né? Rápida. E rápida. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, vou citar nós dois como exemplo. Tu fez ciência da computação e mesmo assim precisou da pandemia para se ligar de vir para o mundo online. Eu estava no mundo online desde que o YouTube era mato. E algumas percepções sobre como trabalhar online foi a pandemia que me deu. Uhum. Por exemplo, como transformar minha aula online em uma aula talvez melhor que a presencial, digamos assim. Porque tem brincadeiras que hoje eu faço no Zoom durante uma aula que antigamente eu não fazia. Eu não tinha parado para pensar numa aula pro Zoom. Eu pensei em programar uma aula online. Agora, pensar numa aula pro Zoom, usando todos os recursos que o Zoom nos oferece, tipo dos emojis de certinho, de coraçãozinho, de abanar, ou item para o Instagram, eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Ou de vir e dizer assim, toca aqui, e fazer para o aluno bater na mão da gente. São coisas que eu nunca tinha pensado em fazer, que foi a pandemia que me fez buscar na criatividade como solucionar esse problema. Né? E aí a gente percebe o quanto a gente pode aprender longe. É claro que, como a gente trabalha, principalmente eu acho que é quem trabalha com a dança, né, que tem que ter, principalmente a dança de salão, né, que tem que ter o contato. Na verdade, tem que ter aquela coisa do contato, da proximidade, mas que é possível. Que é possível. E hoje eu vejo, por exemplo, e estudando isso, as lives no Instagram, tem o Marcelo Grangeiro, né? As lives que ele faz, incríveis. O Ricardo, de Belo Horizonte, também está fazendo cada live, uma mais linda que a outra. Ricardo é aquele que fala bastante de musicalidade? Isso! Sabe que eu não lembro se eu conheço ele pessoalmente? Ele já esteve no Baila Costão ou não? Não, nunca foi. Parece o Roger está conversando, de repente levaram ele esse ano, não sei. Eu não lembro se eu conheço ele pessoalmente ou não, mas eu acho o conteúdo dele fantástico. Gostaria muito de conversar com ele, inclusive. Cara, é maravilhoso. Cara, eu vou te dizer assim, ó, a metodologia que ele usa é incrível. Não tem como tu não aprender. Sabe, eu falo que eu sou fã dele, como sou teu fã, sabe disso. São pessoas, assim, incríveis. Né? São pessoas incríveis que... ele estava fazendo umas lives... É incrível o quanto ele te mostra como tu pode melhorar com a tua dança, né? Sendo musical e fazendo o mínimo. Não dando aquele... sabe? É incrível. Eu não lembro com quem que foi a live que eu vi dele, que ele falou um lance que fez total sentido porque eu estudo. Atualmente eu estou fazendo uma pós em neuropsicologia. No dia do nosso papo, a gente já conversou sobre isso no dia da corrida de cassino. Eu gosto muito de estudar essa parte de desenvolvimento humano, de como a pessoa aprende, de autoconhecimento. Estou viciado em estudar o cérebro. Talvez por influência da minha esposa, né? Mas eu vi ele falando um negócio que eu achei sensacional. Não sei se tu já tem essa informação. Que o BPM da música, se o BPM está baixo ou o BPM alto, a rotação por minuto, quando ela está mais de acordo com o BPM cardíaco, o aluno sente mais prazer em dançar ou acompanha melhor o ritmo. Sim, eu vi uma live e eu falei com ele sobre isso também. Cara, é incrível. Cara. Eu achei incrível isso. Eu estava fazendo o curso de musicalidade que ele tem também. Cara, é incrível. É incrível. Eu posso dizer assim, a minha aula, ela melhorou muito depois que eu comecei a fazer aquilo aí. Porque, querendo ou não, quando tu faz uma live, aí sou eu, né? Quando eu vejo tu fazendo uma live
Grangeiro, Ricardo, ou qualquer outro profissional, cara, eu tô ali prestando atenção porque tem conteúdo, é muita coisa que a gente pode estar melhorando na gente, sabe? Eu já vou E te deixar um detalhe, pedido aqui, depois você me apresenta o Ricardo, que eu quero trocar ideia com ele, porque cara, eu amo o assunto musicalidade. Tanto não que, pode na estar. Misturado, a frase nossa é: a única regra é sentir a música, né? Com certeza. Pode deixar que eu vou mandar eu vou mandar o contato para ele e já vou falar, Ricardo, tem uma pessoa que quer falar aqui contigo que tá bem interessado. Show, show. Pode ficar E por tranquilo. falar em dança de salão, como é que você entrou nessa profissão dança de salão? Como é que tu decidiu transformar a dança profissão, sendo que você estava encaminhando para outra? Me deu com essa curiosidade. Sabe, eu falo assim, porque a minha mãe era professora de educação física, né? Eu sempre fui meio nerd. Quer dizer, eu sou nerd. Eu sou nerd porque eu sempre gostei muito dessa questão de jogar, tecnologia, né? Essa questão, eu sempre gostei muito da cultura também japonesa, por isso que eu falo assim, eu sempre gostei de anime, sempre gostei muito dessa parte nerd, no geral, sabe? Super-herói, DC, Marvel. Então, eu sempre gostei muito disso e sempre gostei muito de jogar. Sempre fui muito de jogo de computador, né? Tu vai lembrar do Windows 3.1, Campo Minado, Paciência, né? Não seja assim. No Google, porque eu não conheço. Não seja assim. Eu vou aumentar a luz, seja um espírito de luz. Ó a luz. Muito bom. A minha mãe encontrou o meu primeiro videogame, um Atari 2600, e a gente está tentando ver se ainda funciona. Então, eu tenho aqui, cara, pessoal, eu tenho um telejogo aqui em cima. Nossa, foi um dos primeiros, que era do meu pai, né? Então, vamos dizer assim, eu tive 3 videogames. Eu tive esse telejogo, eu tive o Atari e depois eu tive o Master System. É só para jogar Alex Kidd. Quem não lembra Alex Kidd e Sonic? Na verdade. Muito bom. Nossa. Né? E aí depois eu ganhei um computador, né? Aí eu comecei a trabalhar e ter essa questão de... Eu sempre fui muito curioso para saber de onde que vem. Né? Eu tinha os meus carrinhos quando eu era criança, eu desmontava eles para saber o que tinha dentro. Minha mãe ficava louca. Fazia isso com a bicicleta. Então... Meu pai queria me matar. Aquela curiosidade, né, de ver o que estava ali, né? Quem nunca da nossa idade não desmontou aqueles carrinhos a pilha para tirar um motorzinho, botar 2 fiozinhos, botar 2 pilhas ali para ver aquela coisa rodar? Vai dizer, sim. Não é verdade? Hoje uma criança não sabe o que é isso. Se for pensar assim, não sabe o que é isso. Tá, mas voltando então ali, e aí o que acontece? Ou eu tinha computação ou eu fazia educação física. Eu passei para educação, para computação. Tanto que na época eu era atleta. Né? Eu fazia atletismo, eu fiz atletismo durante 10 anos. Né? Participei de jogos de bola. Eu era corredor de 100 metros. A gente tem uma coisa em comum aí, então. Então, eu fazia 5.000 e 3.000 com obstáculo. E 10.000. O steeplechase. Sabe que em 1996, eu fazia 10,9 em 100 metros. E o índice olímpico era 10,6. E sabe por que eu não investi nessa profissão? Por causa da marvada. Para não largar a noite, para não largar a festa. Porque para baixar 3 décimos, aí eu teria que realmente ser atleta. Eu estou falando na época de quartel. Eu tenho um vídeo dessa minha corrida que eu fiz 10,9 em VHS. Cara, tu baixou de 11. Só que a fita embolorou. Eu quero ver se eu consigo resgatar isso. Imagina que TBT. Imagina o TBT de eu botar minha corrida ali fazendo 10,9, cara. Eu tava esses dias vendo a época que eu fazia atletismo. Deixa eu dar tchau aqui pro pessoal aqui de casa, que eles estão saindo. Né? Então, vamos dizer assim, a equipe de atletismo, a minha prova era aquela prova assim que o pessoal ia descansar, né? Porque 5.000 era 15.000, 10.000, deixa o pessoal correndo, deixa ali. Mas graças a Deus, eu tive uma equipe muito boa, assim, muito boa, que estava ali, ficava torcendo com a gente, te incentivando, né? Até se tu quiser depois, eu posso tirar o celular aqui e te mostrar os troféus ali.
Se tu quiser, eu posso levar. Show. Dá para levar ali. Só não repara a bagunça do cantinho da casa que tá ali. Sim. Mas depois eu te mostro. É porque, vamos dizer assim, como eu fazia corrida de fundo, então eu participava de corridas de rua, né? Então, eu participei de várias corridas de rua. Aqui em Floripa tinha... esqueci agora o nome. Era uma associação de corredores de rua que tinha pelo menos uma prova por mês, né? Então, e tem também o revezamento Voltaíra, que tu deve ter escutado. Né? Eu fiquei em quinto. Eu tenho os 5 troféus dos 5 primeiros anos do troféu do Volta à Ilha. Eu tenho o quinto lugar geral. Eu teve no primeiro ano, eu consegui ficar em terceiro melhor tempo numa das etapas. Né? Um sonho que eu tinha, quer dizer, que eu posso realizar, mas agora, porque agora eu descobri que eu tenho 3 hérnias de disco, né? Mas era correr a São Silvestre. Eu nunca pude correr a São Silvestre porque era em São Paulo, né? Final de ano, né? Tinha que ficar aqui com meus pais, eu era de menor. Sim. Na verdade, o tempo que eu tinha nos 15 quilômetros, eu ficava entre os 50 primeiros na São Silvestre. Eu nunca consegui. Longa distância? Um amigo nosso também faz. Faz parte da misturada, não sei se sabe, o Vasquez fazia 400 com barreira. Que top! Se eu não me engano, eu acho que ele fazia 400 com barreira ou 110 com barreira, lá em Curitiba. Eu também, com barreira não. Eu era livre, tiro curto. Eu era muito leve na largada ainda. Se eu melhorasse a minha largada, eu era bom. O meu treinador... A gente está vindo com o fundo do tempo aí. Deixa eu aproveitar e engatar uma pergunta. Qual é a tua primeira lembrança de vida? Qual é a primeira coisa que você lembra, assim, tipo, eu existo? Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Cara, calma, deixa eu te acusar, porque eu já não sei mais o que eu comi ontem, cara. Para fazer umas perguntas dessas, assim, é muita... Claro, tem coisas marcantes, né? Sim. Tem coisas marcantes. Lembrar... eu tenho... Se pegar agora, assim, flash da minha infância na casa de praia, dos meus avós, lá em São Miguel, que é um balneário aqui de Biguaçu, né, que a gente passava todo o verão lá. Eu pescando com meu avô, por exemplo, era todo dia, 7 horas da manhã, botar o barco para a água, ir lá ver a rede e, de repente, se der um tempinho, pescar na pedra, sabe? Uma outra lembrança que ficou marcada no meu corpo, eu enfiei uma lança bem aqui perto do coração. Sério? Né? Como assim? É porque esse gato tem 7 vidas, eu ainda tenho 1 ou 2, entendeu? Na verdade, então, vamos dizer assim, naquela época, a gente brincava na rua, né, Rodrigo? A gente brincava de 3 dentro, 3 fora, jogava taco, né, quebrava vidro da vizinha, porque nem prédio tinha, vamos ser bem sinceros. Tocar a campainha das casas. Sair correndo, na verdade. Isso porque até campainha, aqui não ia ter campainha, mas a gente apertava, batia na porta e saía correndo, aquela coisa toda. Invadia escola porque a bola caiu, alguma coisa. Vizinha furando bola da gente porque não queria que a gente invadisse o coisa. Pelo menos aqui onde eu moro, era só casa, né? Então eu tenho amigos de infância até, assim, falo com eles até hoje. Se existisse internet quando a gente era criança, a gente tinha sido cancelado muitas vezes. Com certeza. E aí tu fala internet, meu querido, eu sou do tempo que tu também deve ser, na verdade, de esperar da meia-noite e entrar em Mirk, entrar em outras coisas. E só na verdade. Só uns barulhinhos lá. E a mãe batendo na porta, vai dormir, na verdade. Porque daí pagava um pulso só, né? Isso, só pagava um pulso e tava tudo show de bola. Mas aí vamos dizer assim, eu acho que nessa parte da infância é isso, porque eu perdi meu avô faz 2 anos e sempre quando eu olho a foto dele me vem isso, né? Essa questão de estar na praia, de estar pescando, ele ensinando a gente a limpar peixe, sabe? Eu nunca fui hábil para fazer rede, como ele fazia. Nossa, era lindo ver ele fazer a rede, consertando a rede, ficar puto, porque pegava nas pedras e rasgava aquela rede. Nossa, era tenso. E o meu avô sempre foi isso, né? Sempre foi assim perto da gente. A minha avó me ensinando a jogar canastra, né? Para ficar naquela época, ficar até meia-noite jogando canastra com a minha avó.
lá na praia. Então tu teve bastante esse período de morar na praia. No verão, era data, se acabou as aulas, a gente ia para a praia. Sim. Só voltava da praia quando a mãe voltava para a escola, no caso, né? Porque a casa fica a 10 quilômetros daqui, por exemplo. A gente fala para praia, mas né? Parece muito longe, mas não. Não. 12 quilômetros. Na época podia ir até correndo. Na verdade, eu fiz uma promessa para dizer só, na época, porque eu nunca fui bom aluno. Né? Aí eu falei assim, na época que a BR não era nem duplicada ainda, né? Então, então tá, agora tu me fez eu lembrar uma história que pouca gente sabe, eu vou contar uma historinha então. Né? Cara, eu nunca fui bom aluno, nunca fui. Sempre pegava recuperação. E teve um ano que eu fiquei em segunda época. Né? Só que a segunda época não era no mesmo ano, era em fevereiro do outro ano. É porque eu estudava em colégio público, né, no instituto, então era sempre no outro ano. E eu fiz uma promessa, se eu passasse de ano, eu ia correndo, aquela coisa de atleta também já fazia parte do treino, né? Eu ia correndo da minha casa até a casa de praia, até São Miguel. Passei de ano e eu fui correndo da minha casa até a casa de praia, entendeu? Porque promessa é dívida, não é verdade? É verdade. Então, vamos dizer assim... Como é que foi a tua adolescência, assim? A minha adolescência, ela foi tranquila. Muita arte, muita loucura, muita história maluca, não? Não, sabe que eu sempre fui muito de casa. Tu disse que era meio nerd, assim, né? Eu fui muito cara, eu fui sair, por exemplo, a primeira vez que eu fui sair à noite, eu já tinha 17 anos. Eu nunca fui para balada, fui com 17 anos assim. É claro, naquela época, a minha avó me ensinou a dançar valsa, para dançar com as mulheres da família. Vocês não tinham aí essas reuniões dançantes de adolescente com 13, 14 anos? Sabe aquelas festinhas de garagem? Ou você não participava? Olha, eu nunca fui. Eu nunca fui porque, por exemplo, eu comecei... eu tive uma infância assim. A minha infância até os meus 15, 16 anos, tá? Eu ia para a escola, certo? Voltava, eu almoçava rápido, eu pegava o dinheiro que tinha em casa, ia para o banco, né? Porque meu pai é taxista. Então, o giro de dinheiro em casa era sempre diário, né? Porque trocava o motorista trabalhava 24 por 24, eu ia para o banco. Tanto que, por exemplo, todas essas coisas de banco, quem fazia aqui em casa era eu. O gerente nem conhecia o pai. Era eu. Era uma criança de 10 anos que falava, aconteceu isso na conta do teu pai, avisa ele. E era eu que fazia tudo isso. O banco era aqui perto de casa. Então, quer dizer que eu chegava em casa, eu almoçava, eu ia para o banco e logo depois eu ia para o SESC Senat fazer curso de datilografia. Né? Datilografia. Detalhe, datilografia. Ficava até as 3 horas no curso, pegava o ônibus, ia para a UFSC, treinava até as 5, 6 horas, voltava para casa. Quando não tinha uma carrada de barro para eu carregar para dentro, porque eu ajudei a construir a nossa casa que nós temos hoje, foi eu e meu avô que construímos. Né? É claro que teve outras pessoas, tudo. Então eu tive que eu ajudava muito aqui, né? Eu fazia isso e dali o que sobrava eu tomava banho e estudava, porque no outro dia a mesma coisa. Era de segunda a sexta, né? Sábado o que eu fazia? Sábado, domingo tinha treino, né? Que eu treinava, ou tinha competição. Né? É claro, tinha as nossas festinhas da equipe, eu era sempre dançarino, eu era que sempre levava o som, porque eu sempre gostei muito de dançar, mas eu tinha 3 pés esquerdos e um ainda era manco, não tinha coordenação nenhuma. Eu ia perguntar qual é o teu estilo musical, o teu estilo de dança preferido, mas isso nem precisa, né? Então, se eu te falar que aí agora o Daniel Pozobon fez colocou um story perguntando o que tu queria ser quando crescer? O que tu pensa naquela época, né? Eu gostava de maestro, eu queria ser maestro. Porque eu tenho um vinil da Quinta Sinfonia de Beethoven e eu colocava para tocar e começava a reger, como se estivesse regendo. Adorava a Quinta Sinfonia, adoro a Quinta Sinfonia de Beethoven, adoro música clássica. Eu tenho uma coleção de 70 CDs de música clássica. Chopin,
Bach, Vivaldi, amo violino. Eu tenho um violino, parei de tocar. É uma outra paixão que eu tenho, violino, né? Então, eu sempre fui muito assim, essa questão, meus pais sempre foram, apesar de serem separados, mas sempre me deram muita responsabilidade, desde pequeno. Trabalhava aqui em casa, nunca precisei trabalhar fora, mas eu tinha esses trabalhos domésticos, né? A construção da casa, essa questão dos bancos, né? Então, era mais ou menos isso. E fora a escola, e fora atletismo, né? E isso, cara, foi até os meus 17 anos. Então, como tu começou cedo, essas responsabilidades, o que é ser adulto, para ti, talvez começou muito cedo. Ou como é que tu enxerga o que é ser adulto? Tu tem Então, qual é a tua visão de uma pessoa adulta? Porque às vezes eu me pego achando que eu não sou 100% adulto. Eu não sou 100% adulto, eu sou uma eterna criança. Eu sou uma eterna criança. Sabe, as pessoas me olham assim, algumas brincadeiras que eu faço, às vezes até extrapolo um pouco, né, sem um pouco de noção, mas hoje a gente vai se mediando, mas eu sou uma eterna criança. Se me chamarem agora para brincar de pega-pega, eu falo assim, ó, eu vou, mas cuidado com as minhas hérnias. Entendeu? Brincar de pique-esconde, entende? Eu vou. Amarradão, soltar pipa, vamos. Sabe? Eu sou uma eterna criança. Para tudo, assim. É claro que na hora de ir para conversar, vamos botar, vamos fazer, vamos executar, vamos planejar, ok. Né? Eu acho que é saber diferenciar as coisas. Saber É claro que dentro desse planejamento até eu brinco também para dar aquela quebrada, né? Porque eu acho que às vezes eu acho que eu não consigo ser 100% tão sério assim. Mas uma das coisas que a gente sempre aprende, meus pais, né, respeitar sempre a outra pessoa, porque a tua liberdade vai até onde a pessoa vai, não é verdade? Senão se torna libertinagem, então aí já é uma outra coisa. Então vamos dizer assim, eu sempre fui muito disso, né? Então eu fui sair para te ver só, eu ia para festa de 15 anos, 16 anos, né? Porque ou eu fazia parte dos casais, porque naquela época os nossos saudosos bailes de 15 debutante, né? Que infelizmente são poucos hoje, mas naquela época era assim. Então minha mãe me levava, minha mãe me pegava, ou ia com os pais e os amigos, né? Nunca fui essa questão de sozinho. Mas olha só, eu comecei a andar de ônibus quando eu tinha 15 anos, porque meu colégio era no centro de Florianópolis, eu morava em Barreiros. Né? A preocupação na época de andar de ônibus. Eu tive várias possibilidades de estudar graças a Deus, no exterior. Só que minha mãe e minha avó, jamais. Meu pai, né? O pai é aquela coisa, vai! Né? Sim. Por causa da minha mãe, da minha avó, fala, não, ele fica aqui, aquela coisa debaixo da saia da mãe. Né? E tu tem algum arrependimento, talvez esse, de não ter ido estudar fora, ou tem algum arrependimento de algo que ficou no passado, que tu poderia ter feito e que não fez? Então, algo que tu ficou na dúvida de alguma decisão? Eu poderia melhorar algumas coisas. De repente, um relacionamento que eu tive que, por algum momento... É que eu sou muito coração, né? Eu sou mais coração do que cabeça, do que a razão. Então, de repente, alguns relacionamentos... Porque eu tinha para te ver só, eu tinha uma perspectiva de vida, né? Como meus pais. Me casar com 23, 24 anos, ter o meu primeiro filho 29, 30, o segundo com 33, com 31, 32... E aí a gente ser aquela coisa do felizes para sempre. Sim. Tô com 41, tô solteiro. Nem casei ainda. Então agora é jogar para Deus e vamos ver no que vai dar. Mas assim... tu chegou a pensar por que eu tô solteiro? Teve um momento que tu evitou talvez relacionamento? Então, Rodrigo, não sei. Acho que deve ser. Eu acho que eu sou muito chato. Eu sou muito. Tem algumas coisas que eu sou muito perfeccionista. Sou muito chato, sou muito. Sei lá, eu até brinco que o ISO 9001, o controle de qualidade, é uma porcaria. Entende? E é claro, e às vezes até eu não me suporto, né, para esse tipo de coisa. Então deve ser por causa disso. Eu acredito que seja por causa disso. Mas a dança também, algumas vezes influenciou,
né? Porque já chegaram e falaram assim, escolhe ou eu ou a dança, Sim, entende? entendo. Então, Eu passei por essa escolha também. Tipo, ou eu ou a dança. né? E sempre é Aí, dança. Quando pergunta isso, não tem. A pessoa que né? pergunta isso é porque realmente não nos conhece. E se não nos conhece, não tem como se ser feliz com a gente. Sim, então eu acho que é por isso, assim, eu também fui muito dedicado, por exemplo, na época do atletismo, eu era muito dedicado ao atletismo. Na época da dança, eu sempre fui muito dedicado à dança, ao meu trabalho. Como eu gosto, como eu falei, eu sempre gostei muito de ajudar os outros, né? Sempre fui muito essa coisa, às vezes até a gente esquece um pouco da gente para estar ajudando os outros. Então, era gente me ligando, por exemplo, de madrugada, Ed, me ajuda, socorro. Eu saía, minha mãe ficava, porque eu morava com a minha mãe, não ficava indignada, né? Mas eu saía para ajudar, acontecer alguma coisa, vamos, sabe? Eu sempre fui muito assim, eu acho que é por causa disso, de ser muito para os outros, às vezes a gente esquece um pouco da gente, né? Hoje eu começo a ver, eu acho que eu poderia, se eu teria que mudar ou me arrepender de alguma coisa, seria isso. Mas eu acho que eu não me arrependo porque isso me trouxe experiências, né? Que a gente pode estar consertando ou não, ou vamos tentar de novo e vamos ver no que vai dar, Sim. né? Mas eu acho que consertar, eu não, porque a gente pode tirar lições daquilo ali, né? Eu acho que isso que é o Sim. mais importante. E você melhorar, não ficar na mesma coisa, Sim. sabe? Não adianta você fazer isso e aquela velha história. Errou uma vez, beleza. Errou duas vezes, é burrice. A terceira já é escolha. Verdade. Não é verdade? Verdade. E Verdade. se for a mesma coisa. Então, eu penso assim, eu vejo E dessa nós forma. homens, a gente demora um pouco mais para amadurecer alguns pontos, alguns aspectos, né? Pelo Quer menos outra historinha? Quer outra quero. historinha? Quero. Momento Vou te Forrest contar, Gump. vou te contar uma outra historinha, então. Essa é uma história, assim, graças a Deus, a minha família foi uma família que meu pai era subgerente de banco, né, Banco Itaú, minha mãe professora de educação física, apesar de professora não ter aquele salário, mas ela sempre trabalhou 40, 60 horas no estado, então quer dizer, ganhava um pouco mais. Aí, quando eu fiz 18 anos, tinha que tirar a carteira. Eu apanhei para aprender a dirigir, né? Meu pai me ensinou a dirigir, mas eu não queria, né? Tanto que eu entrei quando eu comecei a dirigir, aí tá, aquela velha história, não quer, mas quando aprende, gosta, ferrou, né? Casa Sim. caiu. É a mesma coisa que em dança. Ai, não gosto de dançar, né? Experimentou no negócio, não sai mais. Não é É. verdade? É. Né? É E aí verdade. bota a culpa nos outros. Aí bota a culpa. Eu entrei com o carro do pai no quarto da minha mãe, né? Quando eu tinha 15 anos. Né? Porque a gente tinha um Passat, eu lembro até hoje. Isso é coisas que eu não esqueço. Tava com o carro ligado, eu lavava o carro da família, né? Tirei da garagem, botei, tava lá limpando, liguei o carro, só que o som tava mais alto, eu sempre gostei de escutar som alto, né? Também sou fã de música eletrônica, né? Então eu vou do clássico ao eletrônico, Uhum. assim. E eu tava com o pé na embreagem, a marcha tava engatada, eu não sabia, eu pensei que tava desligado, quando eu tirei o pé da embreagem, bum, o carro entrou no quarto da mãe, porque era tudo no mesmo térreo. Então, isso era uma. Mas a história tem uma outra também, que quando eu fiz 18 anos, vamos tirar a carteira. Na época, eu não precisava fazer autoescola. Né? Naquela época, eu Sim. não precisava fazer. E a gente não tinha carro, o pai só tinha os táxis, porque o pai tinha 2 táxis. E eu falei assim, para que eu vou tirar a carteira? Né? Não tem carro, tem os táxis. A gente não precisa, eu continuo fazendo minhas coisas, o ônibus está aí, andei de ônibus a minha vida inteira, não vai ser agora que, né? Aí fui lá, tirei a carteira, né? Fizeram tirar a carteira porque eles compraram um carro. Se mataram, né? Compramos um carro. Logo depois disso veio a separação dos meus pais. E aí foi um momento tenso assim na nossa vida, porque meu pai saiu de casa, né? Uma das coisas que até hoje eu tomo muito cuidado porque foi por traição, né? Então tem muito essa questão da traição por causa dos meus pais. Essa briga, essa coisa assim, porque teve outras histórias além disso, né? E aí eu vi, e como eles compraram um carro, meu pai saiu assim, tô saindo, não, exploda-se, assim, sabe? E a minha mãe ficou pagando o carro, né? E era praticamente o salário dela inteiro o carro,
um Corsinha do 97, eu lembro até hoje. Né? E nisso, quando eu fiz 19 anos, aí comecei a trabalhar, né? Fui inspetor do colégio que eu trabalho hoje como professor, estava trabalhando na inspetoria. Aí, por exemplo, nesse ano foi onde eu comecei, quando eu fiz 18 para 19, que eu comecei a dançar. Porque o que acontece? Eu parei de treinar, né? Eu parei de treinar porque foi onde eu descobri que eu tinha hérnia, que aí eu já tinha lesionado a parte posterior da coxa, já tinha lesionado a virilha. Me deu a questão da hérnia de disco, que eu fiquei uma semana sem sair da cama, né? Que quando a hérnia pega, ela te trava por completo. Tive que tomar morfina para isso. Então, vamos dizer assim... Nossa! Eu lembro... Outra historinha, então, mais uma historinha. Fui para emergência, né? Fui para emergência a primeira vez que deu. Cheguei, tava lá, eu, minha mãe, né? Aquela coisa assim que não podia nem respirar, né? Tava lá sentadinho, veio a moça com 3 injeções. Eu olhei, porque eu tenho pavor de injeção, né? Eu contei uma para mim, tinha 2 caras do lado ali, né? Eu falei assim, cada um para um, né? Aí a mulher chegou, a enfermeira chegou assim, querido, levanta a tua camisa. Eu falei, levantei, braço. Levanta agora a tua camisa. Uma injeção na barriga. Do ladinho do baixa as calças. Aí ela falou, baixa as calças agora. Eu falei, minha senhora, peraí, a minha mãe aqui respeita. Não é bem assim, não é verdade? Vamos respeitar aqui a situação? E a terceira na bunda. Cara, foram 3 injeções. Eu sei que depois eu sentei, eu só vi o colo da minha mãe e apaguei. Quando eu levantei, era 1h30 depois. Eu apaguei literalmente. Claro que tomou morfina, já fica, né? Aí fui para casa e comecei a me cuidar mais. E aí eu falo assim que a dança ela entrou para mim como terapia, né? Porque eu parei de treinar e eu comecei a dançar para te ver só. Eu comecei a dançar, eu fazia aula domingo à noite, das 7h30 às 9h, aqui no SESC Senat, aqui perto de casa, né? Então, foi aonde eu comecei a ir a dançar. Mas emendando, porque eu falei, eu estava trabalhando, tinha condições de pagar, porque até então eu tinha amigos, por exemplo, Gui Rocha, Rodrigo Basílio, toda essa galera que tu deve conhecer, eu treinava comigo. O Gui Rocha também era atleta, então, assim, e eles já dançavam com o Marcelo Leal, e sempre convidava a gente, né? Sim. Só que, como eu não sabia dessa questão de que tinha bolsa, tudo, eu fui atrás e naquela época eu vi que não tinha condições. Era tudo muito caro, pelo menos para o que a gente estava vendo agora, com todos aqueles problemas que a gente tinha, Sim. né? Ter algumas coisas. E aí nisso veio aí veio uma das coisas que mais me tocou assim, é que a mãe, ela tinha feito uma promessa muitos anos atrás, e quando eu fiz 19 anos, eu acordei, eu vi a chave do carro e os documentos do carro na minha cabeceira. Né? Aquilo ali eu comecei a chorar. Né? Comecei a chorar porque... Aí eu falei, tá, mãe, o que é isso? Não, é teu presente de aniversário. Tu não queria a carteira de motorista? Aí teu carro. Só que aquela coisa, a gente só tem um carro. É um carro para a família. Quando a gente precisar, beleza, mas o carro é teu. Eu falei, tá bom. Aí eu me desabei, né? Aí são coisas assim que a gente... São coisas, não espera. E dali, cara, depois que me deram rodas, né? Aí trabalhando, o que eu sei que quando eu tive carro, minha mãe jamais pensa isso, mas como eu te falei, aquela questão de sempre ajudar o outro, eu fiz mudança de amigo meu que passou para veterinário em Lages, vamos, bota tudo no carro, vamos lá. Pegava e viajava. Eu levei 6 meses um amigo meu para Balneário Camboriú para ver a namorada. Era quase todo final de semana. Inventava para minha mãe, não, mãe, tem competição lá, eu vou competir. Só para ter o carro e poder levar o meu amigo para ver a namorada. Cara, eu tenho algumas historinhas. Agora, parando assim, eu tenho algumas historinhas. Boa. A gente, às vezes, esquece de lembrar, né? Pois é, cara. A gente esquece de parar para lembrar, assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitas redes sociais, né? A gente acaba acompanhando muita coisa nas redes sociais ou postando coisas nas redes sociais, algumas em virtude da nossa profissão, e às vezes a gente acaba esquecendo de lembrar
as coisas boas que aconteceram na nossa vida quando não existia rede social. Sim. Aí agora, cara, eu lembro que eu fazia racha na Beira-Mar Norte. Naquela época tinha Eu isso. também fui muito inconsequente no carro. Mas eu fui um pouco pior, porque uma cidade pequena, com 6 mil, 7 mil habitantes, com 14 anos, eu já dirigia. Sabe? Porque daí o pai chegou e falou para a brigada, eu preciso que o Rodrigo dirija e tal, para me ajudar, porque meu pai sempre criou cavalo, né? Meu pai queria cavalo crioulo. Então, eu preciso que o Rodrigo dirija para ir para lá e para cá, enquanto eu estou no... Porque meu pai também, ele é bancário, era bancário, aposentado do banco. Então, eu preciso que o Rodrigo faça os trabalhos durante o dia enquanto eu estou no banco. Aí, cidade pequena, né? A brigada disse, olha, ele não passando em frente à brigada, tudo bem, pode, a gente conhece o Rodrigo, não tem problema. Para te ver como confiavam na minha responsabilidade. Mas só que a idade, né, meu? A idade. Eu com 16 anos, um carro que o pai demorou a vida inteira para ter o seu primeiro carro zero, em 3 meses do pai de carro zero, eu dei perda total no carro. Fazendo isso aí que você disse. Fazendo pega, fazendo racha. Então, eu já dei PT num carro também e foi uma sensação assim, só que vamos dizer assim, não foi inconsequente, mas vamos dizer assim, foi uma barbeiragemzinha. Eu estava vindo de Balneário para cá, estava chovendo, eu aquaplanei na BR, né? E aí depois que aconteceu esse acidente, eu posso falar para ti que montanha-russa não tem mais graça para mim, sabe? Porque eu dei umas 3 rodadas na BR, isso eu estava 80 km por hora, né? Eu estava numa velocidade, não estava a 130, 150 km por hora, não. Eu sabia que eu estava, eu fui baixando, eu estava baixando a velocidade porque realmente estava chovendo muito, tinha muita água na pista. E vamos dizer assim, eu rodei 2 vezes até o carro descer para o barranco. Quando o carro desceu, ele bateu numa pedra, ele subiu. Eu sei que eu acho que ele deu umas 2 voltas no ar e caiu de ponta cabeça. Ali eu posso dizer que eu nasci de novo. Tanto que, por exemplo, isso foi meu presente de aniversário, que foi bem no meu aniversário, porque eu bati o carro no sábado, o seguro ia fazer a perícia na segunda-feira. Eu falei assim, puta merda, né? O pai não tinha seguro ainda também. Não tinha seguro, eu falei assim, puta merda. Eu sei que para mandar arrumar o carro foram 10 mil, porque teve que cortar o teto. E tu já me conhece de bastante tempo, sabe que para tudo que é lugar eu vou de carro. Eu sempre gostei de ir de carro. Sim. Né? Então, para tudo eu fazia de carro. Eu ia para São Paulo fazer os cursos de carro, eu ia para o Rio de carro, eu cheguei para Belo Horizonte no BH Gazuc de carro, fui para Caxias de carro, né? Então, era sempre de carro que eu estava aí. Carro a gás, uma maravilha, não gastava tanto. Então, como tu falou de dança como terapia no início, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. O que é a dança para você? Ou o que é dançar? Ou talvez as duas. O que é a dança e o que é dançar? A dança, para mim, hoje, até assim, ano passado, depois dessa pandemia, onde eu tive que me reinventar também, mas a dança, para mim, hoje, ela é vida. A dança, ela é vida. Eu classifico ela, dançar é igual a vida. Sabe? E a minha paixão. É uma das minhas paixões. Né? Porque eu também, eu sou um profissional de dança. Eu nunca vivi inteiramente da dança. Né? Eu sempre tive uma outra coisa, mas tem vezes que a dança ela me dava muito mais do que numa outra profissão que eu fazia, às vezes nem tanto, entendeu? Mas, assim, ela é vida. Eu acho que todos deveriam dançar. Isso seria a minha próxima pergunta. 3 conselhos. Né? Um conselho para quem não dança, um conselho para quem já dança e um conselho para quem trabalha com dança. Vamos lá, eu tinha duas palavrinhas, porque um dia eu dei uma aula de Zouk para uma pessoa que ela sofreu
como é que eu posso dizer? Esqueci. Foram 2 mulheres lá no Casarão da Dança onde eu dava aula e elas, uma delas, o marido batia nela, né? Sofria agressão. Só que ela não falou nada para mim, né? Ela só foi falar isso depois da aula. E aí eu levei. O pessoal gosta muito do. O Marcelo faz isso, o Octávio faz esses dois aqui, né? Uhum. 2. Eu falo assim: permita-se, certo? É o permitir você fazer alguma coisa. E agora, a segunda palavra sempre era permita-se. Qual era a palavra que eu falava? Gente, agora me deu branco para te ver só. Eu tinha 2 palavrinhas. Era permitir-se e que agora eu esqueci. Eu vou lembrar. Mas depois, se vier, tu volta nela. Entendeu? Eu tinha 2 palavrinhas que eu levava, e depois dessa aula, eu falei assim, imagina, eu dei uma aula de Zuki para 2 mulheres, que o Zuki não é o meu forte, na verdade, e ela chegou e falou assim para mim, que aula maravilhosa, né? Sem eu saber do que tinha acontecido com ela, que aí depois ela chegou assim, eu falei assim, eu vou continuar fazendo, adorei a tua aula, né? Tu me permitiu que eu me olhasse de uma maneira diferente, de me mostrasse o que eu estava ressentindo fazer pelo fato dessas situações. Eu falei assim, gente, sabe quando tu fica assim, tu volta, sério? Tu não tem reação? Eu me senti assim, eu falei assim, agradeci, né? Porque não, se eu sou... E eu acho que até foi bom isso não ter acontecido, porque se ela me fala isso antes, eu não sei se eu estaria preparado para isso. Eu agi a minha aula de uma maneira que eu tento fazer o melhor possível, né? E para que as pessoas elas se descubram, não é verdade? E foi o que aconteceu. Então, essa questão do permitir fazer, né? E detalhe, não sei dançar, não gosto de dançar, esse tipo de coisa assim. Não faz uma aula só. Tu tem que fazer pelo menos um mês. Porque de Por repente isso eu tem sou um dia... contra a aula teste. Bom, né? Eu sou, não posso dizer que eu sou contra. A aula teste em si era porque eu encaro a aula teste com uma aula mais comercial, questão Eu de digo... valor, entendeu? Né? Porque o primeiro passo tu já deu, tu foi, né? Tu já foi até ali. Então é o seguinte, eu falo para Eu digo, dança eu de sou salão. contra a aula teste, a pessoa entrar numa aula teste numa turma que já está acontecendo. Agora, se é uma aula teste que é para todo mundo que está lá testando, eu não sou contra. Eu digo que sou contra a aula teste, tipo, a pessoa chega lá e não faz uma aula teste. E dela entra numa turma que já dança há 1 ano, 2 anos. Esse tipo de aula teste eu sou contra. Porque me parece que essa aula teste vai fazer a pessoa não perceber a dança para o nível que ela se encontra. Agora, tipo, Entendi. vamos fazer uma semana só de teste, por exemplo, que as escolas fazem, semana portas abertas, que é só para receber pessoas para dançar, aí eu sou super a favor. Sim. Eu falo isso, aí vem a questão da dança de salão, né? Eu falo assim, não faz uma aula só, porque dentro daquela tua aula pode ter um ritmo que você não gosta. Porque a gente trabalha geralmente com 3 ou 4 ritmos por aula. Quer dizer, né, a dança de salão em geral. Tu não vai trabalhar os 4 ritmos na aula, mas durante o mês tu consegue desenvolver os 4 gêneros. Então, vamos dizer assim, faz um mês. Se realmente é aquilo que não é para mim, então beleza. Pelo menos tu foi lá e tu provou. Na verdade, é igual comida. Né? Tu não pode falar uma coisa que tu não gosta só pelo fato que tu tá vendo. Tu já experimentou? Já viu como é que o que aquilo te provoca? Na é verdade? Então, assim, faz um mês. Que de repente daí tu se enquadra num gênero, mas eu quero só fazer aquele gênero. Então aí tu procura e faz só aquele gênero. Na é verdade? Então eu vejo muito isso. Assim, mas faz um mês. Boa. Certo? Para quem faz dança. Para quem já dança, é isso. Para quem já dança, procure outras linguagens ou outras maneiras de outros professores, vejam outras possibilidades.
porque isso vai te ajudar na dança. Eu, particularmente, há muito tempo atrás, eu sempre critiquei, e isso eu criticava para mim, tá? Alguns profissionais dançando, porque eu falava assim, não, isso não. Mas é porque eu não me encaixava naquilo ali. Mas aí depois que eu me permiti a ver aquilo ali e experimentar aquilo, a minha dança mudou porque eu comecei a perceber outras coisas dentro da minha própria dança, na própria música, na melodia. Entende? Uhum. Então, experimentar outras coisas. Se de repente você não se enquadra, ok. Mas respeite aquilo ali. Sim. Porque ela existe. Por mais que Perfeito. você não goste. Mas ela existe. Perfeito. Entendeu? São linguagens. Hoje nós estamos... Aí depois de várias coisas, eu me descobri que eu sou muito tradicional ainda, principalmente na questão de dança. Mas faço, danço e respeito. Eu acho que é muito isso. E a gente aprende também, né? A gente tem que... A vida, ela nunca acaba. Ela não para de você aprender. Você sempre está aprendendo alguma coisa. E experimentando alguma coisa, né? Então, experimente, faça, conheça. Se de repente aquilo não te apeteceu, ok. Mas respeite as pessoas que de repente gostam, dançam, né? Não faça descaso, sabe? Isso não só para dança, mas eu acho que para tudo. Para tudo, para tudo. Para tudo, né? Então, a gente botou aqui a dança, mas eu levo isso para tudo. São opiniões, né? Imagina se todo mundo gostasse da Maria, o que seria da Joana? Que todo mundo gostasse do Romário, o que seria do Alberto? Não é verdade? Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Mas principalmente eu respeito a opinião do outro, eu acho. É porque que nessa pandemia também ela está sendo às vezes muito agressiva, né? Eu vejo aquilo ali, se tu não seguir aquilo ali, tu tá errado, é isso, é aquilo. Eu falo, gente, calma, né? Principalmente em virtude da exposição nas redes sociais, né? Que é a terra onde todo mundo julga ou é julgado. Né? E mal sabem que também existem algumas regras, não é verdade? Então, bom, pelo menos é mais ou menos assim que eu levo. E o conselho para quem trabalha com dança? Se reinvente sempre. Não pense que você sabe tudo. Eu tenho um conselho de um amigo nosso, acho que tu conhece o Flávio Miguel, né? Sim. Então, o Flávio Miguel, assim, depois que eu comecei a fazer aula de dança, e eu fui para o Congresso Mundial de Salsa, muito tempo atrás, eu fui no primeiro, e aí tu chega lá, né? Aí tu já chega aquela coisa assim do ego, né? Bem arrogante. Eu sei dançar, tu vem de Florianópolis, vai lá Floripa, né? Aquela coisa toda. Eu danço alguma coisinha. Cheguei em São Paulo, eu sou um bosta, né? Um zero à esquerda. Eu sou um merda, com todo desculpa. Quanto daquele congresso que veio o cara ensinar salsa e disse que o que a gente fazia no Brasil não era salsa ou não? Não lembro agora. Não lembro. Me contaram uma história dessa de um professor do Mundial de Salsa que o cara disse, isso não é salsa, vamos ter que começar do zero. Bom, isso eu não lembro. Isso, sinceramente, eu não lembro. Mas deve ter acontecido. Não duvido. Não, eu juro pra ti que eu não duvido. E aí tá. Aí nisso eu conheci a época, tinha o Conexão, tinha a Máfia do Cassino, conheci Flavinho, né? E aí no primeiro ou no segundo eu cheguei ali, um dia eu quero estar lá em cima. Um dia eu quero dar aula, né? Só que congresso, a gente sabe, sempre existe, querendo ou não, sempre são os professores. Era muito difícil abrir as portas para novos, né? Porque querendo ou não, também era tudo muito novo. Não é nem abrir a porta para novos. Era tudo muito novo. Sim. Né? Tava tudo muito... E a primeira vez que eles abriram inscrição, eu mandei trabalho. Já conhecia, eu fui em todos os congressos, eu tenho todas as filmagens de todos os congressos, por sinal, até agora que me lembrou, eu tenho que mandar para o Ricardo, o Garcia,
porque eu acho que eu sou o único que tem tudo. Cara, eu lembro, cada congresso eram 4 salas, eu filmava uma, saía correndo, filmava outra, ia filmando para tudo, sabe? Eu tinha tudo. Se eu praticava ou não, aí já é uma outra história. Mas tá tudo filmado ali, tá. Tá tudo ali. Aí, e aí abriu, né? Abriu, eu mandei e passei. Rodrigo, eu chorava, eu passei um dia inteiro chorando. Eu não sei se era de alegria ou de nervoso, né? Porque o meu trabalho foi aceito para dar aula nesse congresso. Chorar, cara, é sério, até eu fui aqui uma amiga minha para bater foto. Foi o foto. primeiro congresso que você foi dar aula? Foi. Eu recebi um e-mail de confirmação e ela falou, mande uma foto urgente para a gente fazer o post. Eu saí correndo e eu chorava, assim, eu não sei se era de nervoso, se era de alegria, né? Eu também sou muito chorão, né? Esse tipo de coisa eu sou muito chorão. Então, e aí bati a foto e não acreditava, né? Aí cheguei lá, fui dar aula, não tinha parceira, era eu sozinho, tinha preparado uma aula. A Ana Lúcia Truá estava comigo lá no congresso, falei, quer dar aula comigo? Né? Ela falou, não, topo. Beleza? Né? Aí eu falei para ele se ela podia dar aula comigo, não teve problema. Aí nessa aula, eu estava tremendo. Cara, minha perna ficava bamba, assim, bamba. A Ana pegou na minha mão, respira, vai dar tudo certo. Foi aquilo que eu precisei. E ela falou uma coisa assim, seja você. Aí, respirei, né? E comecei. Fui dando aula. Nisso, aí entra Flávio Miguel, que era meu professor. Entra o Douglas, né? Vai fazer aula contigo. Vai fazer aula. Cara, eu nunca tinha dado aula, eram 100 pessoas dentro daquela sala do Holmes. Eu falei assim, gente, meu Deus, tá bom, vamos lá. Já que estamos aqui, já que a gente tá no inferno, né? E eu sempre gostei. Tu me conhece? Eu sempre fui muito brincalhão. Isso eu levei para a roda de cassino. Uma das coisas que eu amo é roda de cassino por causa disso. Isso me possibilita essas brincadeiras, né? E eu via que o congresso também às vezes era muito técnico. Até mesmo nas aulas de roda era muita movimentação. Não tinha muito essas brincadeiras. Então eu fui para a parte lúdica. Teve alguns movimentos, mas eu peguei essa parte mais lúdica. E o pessoal adorou, né? Começou a brincar. Aí nisso veio o Flavinho, aí veio o Douglas e falou assim, parabéns pela aula. Aí mesmo que aquela lágrima caiu, né? Mas sempre falei, beleza. Não tinha o que falar, né? Aí Flavinho depois chegou e me pegou e falou assim, parabéns, se perdeu em alguma... bateu a real da aula e chegou e falou, e agora? Eu sabia que isso era teu sonho. E agora? E isso, o que tu vai fazer? Tu já realizou o teu sonho. Não, ano que vem eu quero estar aqui de novo. Entendeu? E aí, e agora, eu levo para tudo. Tudo que eu fiz, ou tudo que eu... Tá, e agora? Para aquele momento que tu sentar, ver o que tu tem que fazer, qual é a melhor possibilidade, o que tu vai fazer depois daquilo que tu já realizou, né? Então, é uma das coisas que, desde aquele dia, quando ele me falou isso, eu levo até hoje. E agora? Boa. E é por isso que quando vem uma pessoa e fala assim, pô, que legal, show, tá, e daí? E agora? Sabe? Sim. Porque o que acontece? Senão tu começa a criar aquela tua linha constante. E essa linha, ela acontece. Eu posso dizer que ela acontece. Mas se tu inclinar ela um pouquinho, tu vai estar sempre crescendo. Sim. Sabe? O pouco que tu possa inclinar, 1 grau, não importa. Tu tá crescendo. Lá na frente, tu vai ver só o quanto tu já evoluiu. Diferente de tu ficar parado. Nessa pandemia, por exemplo, né? Uhum. Nesses 6 meses, o quanto todo mundo poderia ter aproveitado para evoluir e sair dela, se sairmos, sei lá, 5% melhor, 10% melhor, sei lá, 20% melhor. Uhum. Se pensasse em melhorar um pouquinho a cada dia, né? Eu acho, não sei, posso estar falando uma besteira agora, mas enquanto isso que a gente pensa, é claro que a gente tem que pensar no eu,
certo? A gente tem que pensar no eu. Mas enquanto isso, que a gente vai falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente não mudar para aquela coisa, não, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, eu acho que vai dar um outro peso, entende? Claro, não podemos deixar o nosso, o eu de lado, não, mas o nosso, eu acho que é muito melhor. E uma outra coisa importante que eu vejo é a crítica, né? Crítica construtiva. A crítica ela tem que existir, mas a construtiva é muito melhor. E depende muito como você fala e como você quer se expressar também. Comunicação é tudo, né? Eu estava falando isso com um amigo meu, acho que foi até com o Ricardo. Antes da gente brigar, eu vejo também hoje muita... esqueci a palavra, gente. Agora esqueci de novo, meu Deus do céu. Tá aqui? Bom, esqueci a palavra, não adianta. Depois eu volto para esse assunto se der tempo. Entendeu? Mas como... Fale. Não, como eu vou tentar fazer um pensamento aí. Como falou de solteiro, de casado e tal. Teve uma vez que eu vi uma história, vamos ver se eu encaixo nesse assunto aqui. Que entrevistaram um senhor de 90 anos, muito rico, e que nunca tinha casado. Aí a repórter perguntou para ele, mas senhor fulano de tal, nesses anos todos de vida, nunca encontrou alguém para casar? Não, encontrei várias, mas por que não casou? Porque eu não encontrei nenhuma que fosse perfeita. Mas em tantos anos de vida não teve nenhuma perfeita? Eu disse, não, tiveram várias perfeitas. A repórter assim, mas se eu procurava alguém perfeito, encontrou várias perfeitas, por que não casou então? Porque elas também queriam alguém perfeito. Saca? Então, tipo, nessa nossa profissão, eu vejo no relacionamento semelhante. Eu vejo muitos amigos solteiros dizendo que querem alguém que seja companheiro, amigo, que entenda, né? E também vejo amigas solteiras dizendo a mesma coisa, como se todos querem a mesma coisa, mas quando se juntam, não são aquilo que querem, talvez. E idem na dança. E me parece que na dança também, todos nós profissionais de dança, quando a gente fala sobre dança, ou damos conselhos sobre dança, a gente fala disso. A gente pensar mais do nós, de trabalhar para a dança, de a gente se unir, de diminuir a concorrência na dança. Mas parece que fica só no discurso. Não sai do discurso, a gente não parte para realmente a ação de fazer algo para mudar o cenário da dança, saca? Então, aí vem aquela coisa, o que eu vejo, agora voltando que eu lembrei, a palavra se chama hipocrisia. Antigamente, posso até estar falando sei lá, mas a gente brigava por egos, hoje a gente briga por hipocrisia. Entendi. Posso estar falando uma besteira bem grande. Faz sentido. Posso estar... Então, aí a gente pensa assim, tá, e agora, qual será o próximo momento que a gente vai estar discutindo? Ou talvez todos querem a mesma coisa, mas ninguém aceita se expor ou dar o braço a torcer para ter aquela coisa. Né? E aí acaba que a gente... Que nem quando, sei lá, como uma briga de casal. Né? Sim! Fazer uma briga de casal. Nenhum tá estranho, mas daí chega a esposa e diz pro marido, o que tu tem que tá estranho hoje? Aí o marido fala, eu não tô estranho. Tu que tá estranho me perguntando se eu tô estranho. E só dali começa uma discussão. É verdade, é verdade. Então, vamos dizer assim, são coisas que a gente pode estar... Bom, né? Cada um é cada um, na verdade. Mas eu vejo assim, eu posso lhe dizer que eu também já critiquei muito, mas é claro que eu não falava, eu só olhava e reprimia, mas eu mesmo, entende? Vendo ali, achava... Eu também. Internamente, mas hoje eu falo assim, não, começar a olhar as coisas com um outro tipo de olhar. E o melhor de tudo é se colocar no lugar do outro. E como tu vê o cenário da dança no pós-pandemia? Eu espero que ela esteja bem melhor. Bem melhor. Só que, vamos dizer assim, o online ele veio para ficar. Eu acho que o online vai ser o nosso complemento.
Mas eu espero que a dança, ela vai estar com muito mais, assim... Ai, qual é a palavra certa agora? Calma, gente. Eu acho que o pessoal vai vir com muito mais vontade. Acho. O que já dança, principalmente o pessoal que já dança, certo? E o pessoal que não dança, pelo fato de estar vendo, acredito eu, tá muito isso, muito essa questão de estar na mídia, tá ali assim, eu acho que vai ter aquela questão do experimentar. Sim. As duas palavras são permita-se e experimente. Experimente. Eu tinha pensado no experimente, mas não quis falar para não induzir. É experimentar e permitir, sabe? São essas duas palavrinhas que, se as pessoas levarem isso, eu acho que elas tendem a melhorar sempre também, né? É claro, tu não vai sair se experimentando tudo, né? Não é bem assim também. Vamos pro pato. Cris, tá certo? Fecha a porta para mim, por favor, que abriram. Sim, as crianças vieram aqui. A minha sobrinha veio visitar o Lelo. Entendi. Então, vamos dizer assim, eu acho que seria mais ou menos isso. Eu acho que a dança pós-pandemia, é claro que está todo mundo aqui louco para um baile, louco para fazer um baile clandestino, alguma coisa desse. Eu falo dança de salão, né? Mas eu sei que, eu acredito que as pessoas, eu acho que elas vão olhar uma maneira diferente da dança, assim. Eu acho que ela vai estar muito melhor. É o que nós esperamos, né? Eu acho que o ser humano, espero que ele saia melhor depois dessa pandemia. Né? Fala em baile clandestino, amanhã eu quero te convidar para participar da nossa festa fantasia. Ok, tu quer que eu vá como? Tu quer que eu vá com a gente vai fazer uma festa fantasia pelo Zoom. Uhum. É uma festa fantasia pelo Zoom, bebida liberada. Acabou de me lembrar, vai estar com a pulseirinha verde? Bebida liberada e não é só até meia-noite, é bebida liberada a noite inteira. Ou, inclusive, se quiser começar a beber hoje, já está valendo. Maravilha. Não faz isso, que isso me lembra Baila Costão. Gente, Baila Costão é uma maravilha. Eu anotei aqui uma hora que eu parei para anotar aqui, foi uma ideia que eu tive para te dar, de um produto que eu lembrei teu. Talvez tu até já tenha pensado nele, mas eu anotei para não esquecer. Depois eu te falo. Certo. Eu preciso repetir a primeira pergunta. Na primeira pergunta, eu perguntei para te fazer uma autoapresentação de quem é o Ed Charles, né? Eu quero repetir essa pergunta agora num âmbito mais interno, mais introspectivo ainda. O Ed ser humano, o Ed pessoa humana. Quem é esse Ed Charles, assim, que talvez... que a gente sempre acaba falando que a gente é, usando diversas formas de explicar, mas eu digo sem falar o que faz. Eu acho que eu sou meio paizão. Ou um irmão mais velho, sabe, que gosta de cuidar, que gosta de dar presente, que gosta de fazer, que gosta de estar com as pessoas. Eu acho que é isso. Sabe? Eu acho que eu sou esse irmão mais velho. Entende? Eu acho que seria mais essa questão do irmão mais velho. E tu tem algum medo, assim, ou quais são os seus medos? Os medos que eu digo não como o meu, que é uma fobia a cobra. Não posso ver cobra que eu congelo. Eu digo medos, tipo, o que te tira o sono? Algo que te tira o sono, aquilo que realmente te preocupa. Eu posso te dizer que eu tenho medo de morrer. Mas o medo de morrer não é o medo de morrer assim, é porque a gente tem tanta coisa que quer fazer ainda, na verdade, e eu tenho medo de morrer antes de realizar isso. Entende? Eu, por exemplo, eu quero viver até os meus 100. Só que eu quero viver até os 100, mas sem dar trabalho para ninguém. Entende? Se é para começar a dar trabalho, então que me leve. Sim. Não é verdade? Mas esse é o meu medo. Geralmente, quando eu fico doente, porque quando eu fico doente, e realmente eu fico doente, eu fico de cama,
E como tem toda essa questão respiratória também, tudo, eu tenho muito medo de não realizar algumas coisas. Por exemplo, casar, ter os filhos, entende? Que eu acho que ser realizado e ter sucesso e ser realizado, eu me acho uma pessoa realizada por ter vocês, por ter, sabe, levar um pouquinho de cada um. O sucesso em si, eu acho que não é ter aquele monte de dinheiro na conta, não. Eu vivo bem. Quer dizer, agora nem tanto, né? Porque sabe como é que é? As coisas estão apertadas. Mas antigamente a gente vivia mais tranquilo, não é verdade? Então, vamos dizer assim, eu acho que sucesso é isso, é você também se sentir bem. Mas o meu medo realmente, o medo é o medo de morrer antes de ter não realizado o que eu quero. As coisas que eu tenho planejado, assim. Porque aí vem aquela segunda pergunta, né? Não sei, é claro que eu acho que eu já entrei no outro assunto, mas é o que te move? Sim. Isso é uma outra coisa. Eu sou de peixes, aí vamos entrar um pouquinho para a questão, eu sou sonhador. Então, o Você que está me de move, peixes, o que te move? Nada. né? Então, assim, o que me move é o sonho, eu sou um sonhador, entende? Então eu tenho vários sonhos. Só que eu também acho que eu sou muito prático, né? Eu acho que eu já respondi a tua pergunta, mas pode ver que eu já engatei numa Sim, outra mas coisa, a né? segunda pergunta que eu ia engatar nessa sua pergunta sobre o... Não seria a segunda pergunta, mas em virtude do teu medo, me veio a pergunta de o que é a vida? O que é a vida? Para mim, é estar perto de quem a gente gosta, estar dividindo esses momentos, essa confiança que os outros depositam em você, né? No caso você, no caso eu, sabe? Essa confiança que os outros têm na gente. Essa questão de ver, eu, por exemplo, gosto muito de ver o sucesso que os meus amigos fazem e se eu pude ajudar eles conseguirem isso, as coisas que eu estou construindo, que eu estou melhorando, tanto em mim, na parte pessoal, na parte profissional, bem materiais, sabe? Eu acho que é estar perto das pessoas que a gente gosta. Isso seria o fundamental. E saber que tem perto da gente pessoas que a gente gosta, né? Porque aí me lembra sempre aquela música do Oswaldo Montenegro, A Lista. Faça uma lista sabe? Isso te faz refletir bastante também. Sim. E é por isso que eu sempre falo, se tu gosta de alguém, se tu fala isso para essa pessoa. Se tu tem um carinho por ela, fala isso para ela, porque isso aí pode estar ajudando ela em alguma coisa. Boa. A gente está no setembro amarelo, não é? É. Só que o ser humano também, ele às vezes ele se fecha muito, porque parece que quando ele fala, ele se expõe, ele se parece fraco. Parece meio clichê, mas não é. É o que acontece, né? E as pessoas, elas não são fracas, elas estão sendo muito fortes. É que né? A gente está entrando num ciclo que é meio complicado. Ao mesmo tempo que quando a gente fala, tem pessoas que falam, se expõem, mas estão falando porque realmente querem falar, e outras querem usar isso como escada para aparecer. E aí aquela pessoa que não quer usar isso como escada para aparecer acaba não falando para não parecer que ela quer se aparecer. E aí tu entra nesse negócio que cada vez a pessoa se isola mais, que é um dos motivos desse programa Momentos, da gente conhecer um pouco as pessoas mais profundamente, que na época que a gente era criança, adolescente, a gente conhecia mais os nossos amigos. Eu digo, sabia que pelo olhar do teu amigo, tu já sabia o que ele estava pensando. Tu sabia que brincadeira podia, o que não podia fazer. Eram amizades talvez menores em quantidade, mas muito mais profundas. Sim. Eu posso dizer, a minha infância em si, cara, eu nunca fui... Não era santo, né? Mas eu falei da dança do peito. A dança do peito, por exemplo, foi eu pegar uma pipa no telhado da vizinha, né? É porque eu também sempre fui aquela coisa do herói, né? Aquela coisa assim, vamos lá. A pipa estava no telhado, eu fui no muro, a grade cheia de ponta, né? Eu fui subir, fui indo devagarinho, meu pé escorregou,
tum. Só que na hora eu não senti nada, por incrível que pareça. Mas eu fui lá, peguei as pipas, né? Voltei, devolvi para que a gente tinha aquela comunidade, né? Aquele grupinho, né? De fazer pipa, soltar pipa, aquela coisa toda. Que até naquela época a gente sabia que viver em comunidade era muito melhor. E parece que hoje está se redescobrindo isso. Mas desde criança a gente faz isso sem mesmo saber, né? E aí vem o senhor, tá, levanta, porque furou minha blusa, levanta a tua blusa. Eu levantei e aquela coisa assim, não estava sangrando, por incrível que pareça, né? E sai correndo. E o médico falou, ó, um pouquinho mais fundo tinha pego teu coração. Entende? Então, vamos dizer assim, eram artes, assim, ok, perigosas, beleza, mas eu nunca fui muito de aprontar com o propósito, porque eu também nunca bebi. Né? Não que eu aprontar se reflita a bebida, né? Mas a bebida influencia porque libera o freio. Isso. Então, do hipotálamo. Eu fui muito a questão da responsabilidade da casa, né? Então, foi muito isso. Tanto que eu saía para as festas, eu via o pessoal, eu me divertia. Aí o pessoal fala, se diverte tanto assim, imagina se beber. Você fala, pois é, eu gosto de me divertir assim. Porque tem hora, para te ver só, eu saía à noite e às vezes eu ficava parado naquelas boates que tinha, né? E eu me divertia vendo os outros se divertir. Né? Então, sei lá. Aí eu falo, eu tive uma ideia, batendo esse papo. Quando eu perguntei o que é adulto, e agora eu estou falando isso, que a gente já vivia em comunidade quando criança, talvez o significado de ser adulto que acaba impedindo que a gente se mantenha vivendo de uma maneira mais feliz como as crianças, saca? Parece que é tão... Porque uma vez eu estava animando um aniversário, e aí disse que eu ia começar a dança, e aí o menino falou assim, prof, mas dá pra gente, antes de dançar, dá pra gente brincar? E eu perguntei, por quê? Disse, porque depois que a gente brinca, a gente vira amigo. Né? Então, olha como as crianças nos ensinam constantemente. Eu agora com ela aprendo muito. Então, se de repente a gente parasse de se chamar de adulto e se chamasse de criança grande, onde a criança grande tem algumas responsabilidades, mas não perde aquilo de criança, de poder confiar no outro, de poder brincar com o outro, de... Sei lá. Pensei isso agora. Pois é, eu falo assim, as pessoas elas têm uma essência. Um dia uma pessoa falou isso para mim, não sei se eu posso levar isso à verdade, mas às vezes eu penso nisso. Você tem uma essência. Você não muda. Você melhora ou piora da sua essência. Na verdade? Então, você tem aquela sua essência, como eu falei, posso estar falando uma outra besteira, né? Mas isso também é bem amplo, depende da maneira como tu vai olhar isso, né? Tu melhora ou piora do seu jeito de ser. Porque tu tem o teu jeito. Na verdade? Mas nunca esqueça mas o nosso daquilo que jeito, quando você criança, talvez... Eu não sei que momento que a gente perde essa coisa que tu vê na criança. Eu posso te dizer que provavelmente depois que tu entre, depois que realmente aquelas festas de debutante são um marco. Pode ver que toda festa de debutante, ela fala assim, tu tá mudando agora, tu vai estar tentando a fase adulta. Então, se você for pensar, essa fase dos 13, 14, 15 anos, elas são bem importantes. Porque ou tu se perde, ou tu se torna responsável. Aspas. Né? Mas eu acho que também o meio onde você vive, ela te influencia muito. Por exemplo, meus pais sempre me deram tarefas, né? Sempre me enchiam de tarefas. Eu tinha meus horários contadinhos ali. Ou então eu pegava, nos momentos de folga, eu pegava a bicicleta e ia dar uma volta por aqui, pegava o meu Walkman, na época, né? Pegava e saía por aí dando volta. Ia até por a minha casa ficar 6 quilômetros da ponte. Eu ia até a ponte e voltava de bicicleta. Mas, vamos dizer assim, o meio que eu vivia era o meio do esporte. E também ele te ensina muita coisa.
na verdade. Então, e aí o que eu escutei, eu até botei num grupo, eu recebi no grupo de professores lá do colégio que eu tenho, o quanto o professor de educação física ele é importante. Porque ele é o primeiro cara que vai te ensinar caráter, que vai te ensinar que se você perdeu, você pode ter perdido agora, mas depois você pode ganhar. A derrota não é o final. A derrota pode ser um começo. Sim. Entendeu? E é uma profissão, hoje ela está sendo muito melhor vista do que antigamente. O quanto ela é importante. Né? Tu é profissional de educação física, tu sabe disso. Vários nossos amigos, colegas de profissão são profissionais de educação física. Né? Então, vamos dizer assim, ele é o mais importante para dentro de uma criança também. Né? Porque ele vai te ensinar as regras, ele vai te mostrar que o mundo tem regras. Não estou dizendo que a física e a matemática não tenham regras, tem, mas ela vai estar ali no dia a dia. Não é verdade? Então, o quanto ele é importante. Opa! Tanto que a gente acaba vendo isso. Hoje em dia, a gente está repensando muito, quem trabalha na educação física escolar, de reformular a educação física escolar, os conteúdos, né? De atualizar para formar o cidadão do mundo atual. Né? Sim. Sim. Então, então, vamos dizer assim, o esporte ele te ensina muito isso. Temos os esportes de contato, temos os esportes individuais, aquele que trabalha com os seus próprios limites. É você, o atletismo, você foi atleta, você sabe disso, né? Era eu contra o tempo, mais nada. Era eu contra eu mesmo e o relógio. Na verdade? Então, sei lá, eu acho que a gente tem essa importância. E a dança também, muito mais, porque a dança trabalha com essa questão do respeito. A dança de salão. Sim, a dança de salão é muito importante. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta com cunho filosófico. Ok, manda. E aí depois a gente vai para o final, que é para te falar sobre os teus projetos atuais e onde as pessoas te encontram para poder entrar em contato contigo, te conhecer, enfim. A última pergunta desse que eu brinco desse cunho filosófico, mas na verdade é uma pergunta que eu faço para o meu autoconhecimento através da percepção do olho do outro. Né? Eu entrei nessa... que eu percebi que a melhor forma de eu evoluir é eu me conhecendo. E para eu me conhecer, eu quero melhorar aquilo que eu tenho de natural e intuitivo e tentar parar de fazer aquilo que talvez não agrade ou que talvez eu nem perceba que faço. E que não sei se é meu natural ou intuitivo ou se é algo que eu faço em virtude dos nãos que eu levei ou das críticas que foram feitas, porque a gente acaba se moldando conforme para ser aceito, né? É assim que a gente acaba criando a nossa pessoa para a sociedade, né? Conforme as coisas que a gente vai dizendo que não fazia, fiz isso, não gostaram, nunca mais faço, digamos assim. Então, a minha pergunta seria a seguinte: quem é o Rodrigo Scherer na sua percepção? E não precisa, e não é pensar em elogiar, não é isso. É realmente falar como tu enxerga o Rodrigo Scherer. Cara, eu te enxergo como uma pessoa alegre, feliz, certo? Eu falo isso porque a gente foram poucos momentos que a gente parou para sentar para conversar, né? Mas eu te vejo um cara de visão, certo? Tá sempre lá na frente, um cara que não para. E aí, entrando pela tua aula, o que tu faz com as pessoas realmente incrível também, sabe? O teu prazer de quando te ver lá no palco, eu falo isso por todas as vezes que a gente dançou junto no palco, na verdade, sabe? O que tu contagia
até mesmo quem está ali perto de ti, é uma coisa incrível, assim. É uma das coisas assim, que que eu levo para mim, que eu quero levar para mim. Essa tua questão de estar ali com o pessoal, e o pessoal indo contigo, sabe? E aquela coisa de ir lá na frente, ver lá na frente, sabe? Ver toda essa questão de não ficar também, eu acredito eu, estagnado, parado, porque sempre está buscando alguma coisa, né? Então, eu acho que seria isso, Rodrigo. Eu acho que essa tua alegria de quando está no palco, eu sei que em alguns momentos a gente realmente tem que ficar aquele adulto, né? Mas eu gosto sempre de te ver como se estivesse no palco, para cima, sabe? Que eu acho que é isso que eu gosto de te ver, assim. Obrigado. Eu, por exemplo, não te vejo, eu não te vejo triste, mas eu sei que acontece. Sim. Na verdade, eu não consigo te ver, por exemplo, cara, o Rodrigo chorando. Será que o Rodrigo chora? Entende? Sabe? Mas não é o chorar, não é aquela coisa chorar de alegria, mas é que a gente sempre pensa assim, será que ele fica triste? Será que ele fica... Entende? A gente sabe que acontece. Sim. Mas não é isso que eu... E com certeza, se algum dia eu te visse isso ia me assustar. Entendi. Sabe? Eu gosto de escutar, isso me ajuda, porque tem coisas que eu fico... quando alguém me fala isso, né, eu fico pensando se eu sou realmente assim como as pessoas me enxergam. Esse é meu objetivo. E aí depois eu refleti se eu sou esse cara que as pessoas veem. É para isso que eu estou perguntando para os meus amigos ou para os meus convidados, para quem passa por aqui, a sua percepção pelo Rodrigo. Eu sei, eu posso te falar isso porque, se não me engano, eu já vi uma live tua e que tu falou que tu realmente, às vezes, que tu é sério, quando tu tá trabalhando na questão ali, quando tu tá ali parado, tu gosta de ficar, tu sabe, tu é concentrado, mas eu gosto de te ver como se fosse no palco. Eu te imagino como a gente estivesse dançando junto o Show das Poderosas, sabe? Dançando o cancan, entendeu? O beijo. É isso. Porque essa tua energia é muito foda. E sabe, eu vou confessar o que eu pensei, acho que foi ontem. Que muitas pessoas falam disso, né? Até eu fiz uma live com uma menina lá no Instagram da Mixturado, e ela me mandou uma mensagem: Rodrigo, minha mãe acabou de assistir a nossa live, e ela falou que nossa, que tu é muito simpático, que tu é muito isso, tu é muito aquilo. Tipo, mas me parece que eu sou normal. Eu não sou essa coisa que parece que a pessoa que assistiu viu. Não sei se tu está entendendo o que eu quero dizer. Sim. Quando alguém me diz, nossa, parece que tu é muito simpático, tu é muito, sei lá, humilde, mas não é humildade de ser humilde, sabe? Enfim, tu deve estar entendendo. Mas só que eu não enxergo essas características que às vezes as pessoas percebem em mim, sabe? Parece que eu sou normal igual todo mundo. E aí quando a gente sobe num palco e paga um mico, como beijinho no ombro, como Priscila Rainha do Deserto. Nossa, aquela lá foi épica, né? Aquela lá foi épica. Outros mix que a gente fez, a minha própria aula, né? Que parece que é algo tão simples, mas que ao mesmo tempo envolve tanta gente, eu fico muito confuso sobre o porquê que isso acontece. Que me parece que o que eu faço não é nada, né, algo tão extraordinário. Por mais que eu estude para usar a neurociência, tanto no palco como na aula, por mais que eu estude para saber qual é a palavra que eu tenho que falar, que momento que essa palavra tem que ser dita, qual é o gesto que eu tenho que fazer para combinar com esse som, que esse gesto com esse som vai ativar aqui no cérebro tal enzima ou tal substância química. Existe um estudo para essa coisa funcionar. Então, por esse lado, eu entendo que existe algo profundo. Mas, ao mesmo tempo, na execução, ela não é tão... Ela é simples. Na execução, ela é simples. Tanto que quem assiste talvez pense que é algo intuitivo, é algo natural, e não que sim que é algo estudado. Né? Sim. Então, às vezes, eu fico bem
eu reflito muito sobre isso, tipo, o porquê que eu consigo entrar num evento onde ninguém me conhece e fazer todo mundo vir para a pista dançar, por exemplo, num casamento. Uhum. Sabe, se eu tivesse lá de convidado, será que eu iria? Eu fico me fazendo esses questionamentos. Então, por isso, Sim. obrigado pela sua percepção, porque vai me ajudar muito a evoluir e a me entender e me conhecer melhor. Imagina, Tu eu tem que agradeço. projetos atuais acontecendo com relação à dança, ou os projetos futuros você já falou que é no YouTube? Ou algo que eu não perguntei que você gostaria de falar? Então, na realidade, os projetos que eu tenho hoje realmente está sendo tudo voltado para essa questão do YouTube, né? Para esses canais que eu quero fazer, até porque as condições é juntar dinheiro, esse tipo de coisa assim, que precisa. Mas os meus projetos hoje são para o YouTube, né? Para dança, eu até realmente dei uma paradinha, eu só ia voltar no ano que vem, mas como o João e a Dessa me convidaram, eu voltei para a IMPA. É claro, dançar a gente nunca para de estudar, né? Então, a gente está sempre estudando, sempre se reinventando, sempre vendo possibilidades. Isso jamais eu vou parar de fazer, né? Mas eu resolvi a me especializar em outras coisas também, né? Mas, por exemplo, no Ed Charles Dancer que eu tenho, lá no Instagram, eu sempre posto um movimento de salsa, né, para estar ali, para o pessoal estar vendo. São vídeos antigos? São vídeos antigos, mas o que o pessoal está precisando está ali. Aquela questão da salsa está sempre ali, né? Meus TBTs eu sempre gosto com relação à dança, né? Tenho aquela coisa de montar a escola com todos os movimentos de salsa que eu sei, fazer uma escola online, né, com os movimentos. Muitos profissionais estão fazendo isso hoje. Isso também é uma coisa que eu quero fazer, não só com a salsa, mas com outros gêneros também. E como a gente está estudando muito, e eu estou estudando muito também, então modificar um pouco isso, né? Para quando realmente o presencial, até mesmo o presencial hoje está sendo diferente. Uhum. Na verdade, para a dança de salão, eu estou me adaptando muito com isso. Então seria mais ou menos isso, Rodrigo. Seria o meu canal do YouTube, a minha escola online, com os movimentos de salsa e roda de cassino. O pessoal do Instagram está sempre ali, estou sempre postando. Aí vem aquela questão do meu pessoal, onde eu sempre falo, gente, meu Instagram pessoal é meu Instagram pessoal, onde eu faço as minhas besteiras, onde eu faço as minhas brincadeiras, onde eu coloco o meu TikTok, onde eu falo, porque eu tenho um TikTok, na verdade, todo mundo tem um TikTok. Fiz 3 vídeos e tu sabe que eu não dei por continuidade. Mas... Cara, eu me divirto e me divirto mais ainda vendo os outros. E ainda reposto, porque acho muito legal. E que a criatividade é enorme para isso também. Sim. Eu não dei continuidade. Eu fiz 3 vídeos usando os figurinos de fantasia e tal, mas eu acabei não dando continuidade. E qual é o Instagram que o pessoal, então, é no Ed Charles Dance? Dancing, que eu tenho. Dançando? Isso. Né? Esse é o meu profissional da dança. E depois tem o Ed Charles, só o Ed Charles, que é o pessoal, onde eu posto algumas coisas, algumas brincadeiras que eu faço mais no meu dia a dia, né? Show. E aí eu vou estar montando vou montar mais uns 2 ou 3 Instagrams que eu tenho, que é o da tecnologia, o meu de carros também, que eu adoro carro, né? Então vou estar formando esses 2 também para estar divulgando esses novos projetos. Mas eu tô que aquela coisa, a gente também é chato, né? Eu sou um pouco perfeccionista, então tem que estar tudo redondinho para depois está lançando. Eu queria mudar um pouco isso, mas eu também sou dessa do perfeccionismo. Tem uma frase no mundo digital que o pessoal fala que feito é melhor que perfeito. Você já deve ter escutado. Só que eu não consigo concordar com essa frase. Eu acho que feito é melhor que perfeito no início. Mas chega num ponto que feito não é melhor que perfeito. Chega num ponto que tem que ser o mais perto da perfeição possível. Feito não é perfeito quando está começando, mas depois de um certo nível, não dá para aceitar isso. E aí eu acabo tendo muita complicação com as agências que vão trabalhar comigo, porque como eu estou muito tempo estudando isso, eu estou num nível que eu quero fazer o meu melhor. Eu não quero só fazer. Então, criar coreografia é a mesma coisa.
Às vezes surge a música nova, os professores de misturado querem a coreografia, mas eu preciso do meu tempo de perceber que aquela coreografia está realmente pronta e que vai funcionar. Eu não quero só coreografar para eles terem. Eu quero entregar que eu sei que funciona. E não que eles peguem uma coreografia e executem. Não, ó, essa aqui funciona, usa. Mas, enfim. Mas eu preciso diminuir um pouquinho. E já para coisa assim, queria te agradecer pelo convite. Meu muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado por ser essa pessoa carinhosa, né? Essa pessoa atenciosa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Contando um pouquinho. E realmente me fez lembrar de muitas coisas aqui, assim, sabe? Muitas coisas mesmo. Obrigado. Obrigado de coração. É o nosso TBT, né? Que o TBT é de quinta-feira, mas é outra bandeira que eu levanto. A gente não precisa deixar para se lembrar das nossas vidas, das nossas conquistas, derrotas e vitórias só na quinta. A gente pode fazer o TBT todos os dias, sei lá, o dia que a gente quiser. Ed, gratidão por aceitar o convite, por bater esse papo comigo. A gente se despede agora aqui da galera que está no YouTube assistindo, mas não desliga ainda que eu quero te dar essa ideia que eu adotei aqui, que eu acho que você vai curtir! Você vai curtir! Beleza, pessoal do YouTube, até mais! Tchau, tchau!